Olá, pessoal. Eu me chamo Rebeca, para quem não me conhece. Eu trabalho aqui no IALT na parte de mídia, divulgação, marketing. E, para quem não conhece, o IALT é Instituto Aliança de Linguística, Teologia e Humanidades. Estamos aqui com o pastor, o Antenor Bittencourt, para esse momento inaugural aqui do nosso podcast IALT, uma ferramenta poderosa de divulgação, né? Para você que não conhece, para quem já é aluno do IALT também, ficar por dentro das informações, dos conteúdos, que teremos muitos outros. Mas hoje, nesse momento inaugural, estamos aqui com o pastor Antenor Bittencourt. Pastor, é um prazer recebê-lo aqui nesse momento. Muito obrigado pelo convite, Rebeca. É uma honra, né, ter sido escolhido para ser o primeiro, para inaugurar o podcast. A minha parceria com o IALT já vem de algum tempo já, de alguns momentos que o IALT tem, inclusive, um polo de ensino teológico em nossa igreja, Igreja Evangélica Batista Vida, e daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre isso, mas assim, hoje estamos aqui justamente para trazer informação importante a respeito do desenvolvimento humano, de questões que às vezes estão sendo polêmicas, inclusive na igreja hoje, sobre como a igreja pode realmente se instrumentalizar para servir melhor o Senhor. E aí eu posso me apresentar se você quiser, né? Perfeito. Quem é Antenor Bittencourt? Bom, eu tenho 50 anos de idade, sou esposo da Patrícia, pastora Patrícia, sou o pai do Hugo, da Johanna e do Johan, sou avô da Lorena e da Laurinha, que são as minhas netinhas, e essa é a minha, digamos assim, minha função, meu papel mais importante, né, na família. Sou pastor da Igreja Evangélica Batista Vida há 28 anos, e já quero deixar um abraço aí para toda a igreja, para os pastores que trabalham no colegiado comigo, a todos um abraço, não vou citar os nomes por questão de tempo, mas já fica o meu abraço. E eu tenho uma formação longa em termos de liderança, né, começando desde criança, ensinando arte marcial, judô, né, com 12, 13 anos eu dava ali aulas de judô na minha academia, isso foi me moldando na questão da liderança. A arte marcial é uma escola muito importante, eu sou faixa preta de judô e de karatê, né, eu gosto muito da arte marcial. E depois disso, eu fui tendo outras experiências de desenvolvimento, principalmente eu sou oficial do Exército da Reserva não remunerada, eu fui oficial do CPUR durante praticamente 9 anos, tanto na área da infantaria, formação de tropas, quanto na área do direito, porque nesse meio tempo eu me formei em direito também. Foi a minha primeira formação acadêmica, foi direito, por paixão. Meu pai era advogado, procurador do Estado, então acabou influenciando também. Eu sempre gostei muito do direito, não foi só uma profissão escolhida por causa do pai. E já para fazer o fio da meada, né, no direito você aprende a lidar muito com os problemas das pessoas. Você é treinado para ajudar as pessoas a resolverem problemas na área civil, na área comercial, na área administrativa. Isso sempre estava muito ligado, até como irmão mais velho, a gente acaba tendo essa função de liderar, de ajudar a resolver problemas em casa, né? Depois da formação do direito, foi a época mais ou menos que eu me converti com 18 anos, com 17 eu já estava na faculdade de direito, com 18 eu me converti. Concluí o curso de direito e senti o chamado de Deus para pastorear, né? Fui chamado, na verdade, não era uma pretensão, mas Deus me chamou para pastorear, e eu comecei a pastorear a Igreja Evangélica Batista Vida, ainda como congregação. Eu tinha 21 para 22 anos, e obviamente senti que precisava estudar teologia. Em vez de fazer pós-graduação em direito, mestrado, doutorado, fui fazer teologia, porque precisava pastorear um rebanho, né? Então não podia fazer isso de qualquer jeito. Não tinha o IALT na época ainda, né? Então, fui cursar teologia no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil na época, né? E a partir daí fui me desenvolvendo também nessa área eclesiástica, né? De liderança eclesiástica. Estou pastoreando até hoje, são 28 anos de pastoreio. Uma experiência também riquíssima. Acho que são duas experiências que eu não posso negar que foram definitivas na minha vida. A experiência no Exército, né, onde liderei centenas de pessoas, na verdade milhares de pessoas. Cada ano era 400, 450 conscritos durante 4 anos, pelo menos, na tropa e depois na área do direito. E quando eu terminei, né, saí da questão militar, eu fui exercer magistério do direito. Eu fui professor de direito durante aproximadamente 10 anos, né? Para concurso público. Eu ensinei em faculdade também, cheguei a ensinar no Exuda, mas para concurso público principalmente. Foi justamente nessa experiência de ensinar para concurso público que eu me aproximei de algumas áreas de desenvolvimento humano para ajudar muitos dos meus alunos, né? Que eu via muita dedicação, muita necessidade de recursos para não apenas aprender a questão cognitiva, mas a questão emocional, que atrapalhava muitos alunos na hora das provas, né? E aí eu me aproximei do coaching, da programação neurolinguística,
e fui fazer formações, né? Então, eu tenho hoje formação em programação neurolinguística, eu sou Master em programação neurolinguística, e sou Advanced Coach Senior, formado das maiores escolas do mundo, da maior escola de coaching do mundo, na verdade, que é Behavioral Coaching Institute. E durante 4 anos, aproximadamente, eu fui instrutor do Instituto Brasileiro de Coaching, que é uma das maiores escolas de coaching do Brasil. Então, esse é um resumo da minha experiência, né? Além de ser também formador de analistas comportamentais, que tem a ver com o tema que nós vamos falar hoje, que é a análise do comportamento, de perfil comportamental. Resumo da minha história de 50 anos. Perfeito, uma vasta... Os cabelos brancos não negam, né? Tem muito chão, muito filme pela frente, na história, aliás, né? Muito bom, pastor. Aproveitando que o senhor falou aí da sua experiência, fale um pouco sobre o coaching, terapia e consultoria. Qual a diferença disso? Bom, uma grande pergunta, porque muitas vezes as coisas têm se misturado de maneira, inclusive, negativa, né? Bom, vamos começar por um que é um pouco mais antigo até, a ideia da consultoria. Na verdade, o consultor ele é um conselheiro, ele é alguém que conhece técnicas e que ele olha uma situação determinada numa empresa, numa comunidade, num grupo, e ele chega com um conselho. Ele consegue, o próprio nome consultor vem disso, né? Nos Estados Unidos existe uma profissão chamada conselheiro, inclusive. Conselheiro matrimonial, conselheiro amoroso, também ficou muito diversificado hoje. Mas eu posso dar um exemplo bíblico muito interessante, né, de um consultor. O Jetro, o sogro de Moisés, que quando chega lá para visitar Moisés, vê Moisés se acabando de trabalhar, né, tentando atender as demandas do povo, ele sozinho, ele dá um conselho. Por que você não divide os grupos aqui, faz pequenos grupos, vai começar ali com 10, depois com 50, depois com 100, e aquele conselho, ele já traz pronto, digamos assim, uma técnica. Então, hoje os consultores nas empresas são muito assim, eles têm um vasto conhecimento, normalmente, se for um consultor bem treinado, e ele conhece várias técnicas e vai olhar, vai fazer um diagnóstico na empresa e oferecer uma solução. Certo. Vou falar agora de terapia, né? A terapia ela tem um conceito mais específico, o próprio nome terapia tem a ver com cura. Então, ela vai, numa perspectiva mais comum, procurar curar feridas emocionais que as pessoas trazem. Todo mundo vai ter feridas, né? Algumas, inclusive, bem infeccionadas, bem abertas. Infelizmente, há um preconceito ainda muito grande na igreja cristã a respeito de terapia, seja por maus profissionais que, às vezes, dão conselhos que não respeitam a fé e os valores de um cliente cristão, por exemplo. Ou seja, por pura ignorância mesmo, porque, na verdade, a própria palavra terapia aparece nos originais gregos, né, no Evangelho, quando Jesus fala, eu vou curar, está usando a palavra terapeion, né, terapia é uma palavra grega que está escrita nos Evangelhos, inclusive. Obviamente que isso tem um histórico da psicologia que, em termos de ciência, é recente, mas em termos de história é muito longo, né, aquelas pessoas que são dadas a ouvir, a aconselhar, a sabedoria, né, dos mais velhos que cuidam, às vezes, dos mais novos, tudo isso é forma terapêutica. E da década de 80 para cá também, a terapia passou a ser algo não apenas para a cura de feridas, mas também para garantir um bem-estar, para ser um pouco mais preventivo. É o que se chama de psicologia positiva. O trabalho da psicologia positiva faz com que você não pense apenas em curar enfermidades, mas como eu posso apresentar estudos científicos, técnicas psicológicas para que eu não adoeça mentalmente. Por exemplo, depois de uma pandemia como essa, que tipo de técnicas pode ajudar a pessoa a não adoecer mentalmente depois de um trauma coletivo tão grande? Então, a terapia tem essa perspectiva. Qual é o grande problema dos coaches hoje, muitas vezes? Por serem mal formados e não entenderem direito o que é coaching, eles tentam entrar na área terapêutica sem ter uma formação adequada, né? Seja de psicólogo, porque a psicoterapia não é exclusiva dos psicólogos, muita gente não sabe disso. A psicoterapia ela pode ser exercida livremente, vai depender da pessoa ter o controle da qualidade, né? Dizer assim, quem é que eu estou contratando como alguém que vai mexer com a minha mente? Essa pessoa sabe o que está fazendo, porque o que não falta é guru. Por aí na internet, então, né? Gente que faz um curso de fim de semana e acha que é guru, que é psicólogo e que é psicoterapeuta. Na verdade, com a minha experiência de 28 anos de clínico geral de guerra, né? Todo pastor é um clínico geral de guerra que atende desde dedinho medinho do pé esquerdo até fio de cabelo, né? Os casos que a gente atende do gabinete pastoral. Essa minha transição para a questão de estudar sobre terapia e aprofundar foi uma coisa natural, né? Já vinha como advogado resolvendo problemas, depois como terapeuta no gabinete resolvendo problemas. Digo assim, para ser coach agora e ajudar pessoas a resolver problemas é um pinote, né? E por último, então, o coach, ele é um profissional de desenvolvimento que vai buscar
levar você à sua melhor performance. Veja então, na consultoria eu tenho técnicas gerais, receitas que podem ser aplicadas a um determinado problema diagnosticado. Na terapia eu tenho questões emocionais, mentais, que estão ligadas ali, que precisam ser tratadas com técnicas específicas da psicoterapia. E no coaching eu tenho alguém que vai perguntar para você onde você está e onde você quer chegar. O que está faltando para você estar satisfeito com a sua vida, para que a sua performance traga os resultados que você quer. Então, o coach, ele é um provocador que usa muito a técnica da maêutica, das perguntas, e algumas ferramentas também, obviamente, que existem, às vezes até emprestadas da consultoria, às vezes até conectadas com a questão da psicoterapia. Tem muitas técnicas no coaching que não são exclusivas dos psicólogos, então podem ser usadas por um coach, obviamente. Valores, por exemplo, é uma técnica específica. Então, essa é a diferença básica. O coach, ele é um profissional que vai conduzir o seu cliente, o seu coach, para resultados. Então, eu vou perguntar para você, tua performance hoje, de 0 a 10, sabendo que você é uma Ferrari que poderia andar a 300 km por hora, a quantos quilômetros você está andando hoje? Aí a pessoa, eu estou andando a 60. Eu digo, ok, então de 0 a 10 quilômetros você dá para a sua performance? 5. O que está faltando para que você seja a melhor versão de você mesmo e não uma cópia mal feita de alguém? E aí, a partir daí, a gente começa a trabalhar com ferramentas para levar essa pessoa para essa performance que ela deseja, para os resultados que ela deseja. Essa é a diferença básica. Certo. E por que tem havido tanta crítica em relação ao coaching na igreja? O que pode, vamos dizer assim, o que o senhor pode falar para mudar essa visão? Primeiro, exatamente o seguinte, no Brasil a coisa se banalizou, assim como a própria figura do pastor. É muito sofrível para mim, como pastor em primeiro lugar, como coach em segundo lugar, ver a banalização que existe tanto da figura do pastor quanto do coach. E nas duas situações, porque as pessoas não sabem o que é exercer essa vocação, esse ministério, esse chamado, ou no caso do coaching, essa profissão. Então, o pastor, ele tem que ser cristocêntrico, teocêntrico, bibliocêntrico, né? Ele tem centros que não podem ser negociados. E no centro de tudo isso aí está Deus, né? Está Deus e aquilo que é a revelação de Deus através das Escrituras. Já o coaching, ele é antropocêntrico. Ele não precisa, né, na função de coach, ter qualquer religião, ter qualquer ligação com o divino, porque o papel dele é ser um técnico, um profissional que usa ferramentas que podem atender pessoas de qualquer religião para que ela seja a melhor versão que ela quer ser na vida. Sempre numa perspectiva importante que, assim, olha, a vida é muito curta para ser pequena. Então, o que está impedindo você de viver uma vida melhor? No coaching, é comum você ouvir, por exemplo, assim, você pode ser o que você quiser. No coaching isso é válido. Mas quando eu vou tratar dentro de um meio teológico, no meio da igreja, eu não posso ser o que eu quiser. Eu tenho que procurar saber o quê? Qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Procure em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça e todo mais vos será acrescentado. No coaching eu posso qualquer coisa. Na teologia eu posso qualquer coisa naquele que me fortalece. Inclusive passar por coisas que eu não queria passar. Ter performances que eu não queria ter. Essa confusão é muito prejudicial. Por quê? O próprio apóstolo Paulo diz que nos últimos tempos vão ter pessoas que vão estar com os ouvidos coçando, né? Eles vão querer ouvir o que querem ouvir, não vão querer ouvir a sã doutrina. E aí o discurso coach, ele é fantástico, ele é, assim, apaixonante, né? Porque quem é que num país que tem uma baixa autoestima por característica, né? Num país onde você tem as próprias famílias desestruturadas ao ponto que você não recebe suporte e validação emocional, vem alguém e diz assim, você é um príncipe de Deus, você é uma princesa de Deus, você pode ser o que você quiser, sonhe que Deus vai fazer o teu sonho acontecer. Opa, né? Isso começa a virar antropocêntrico, né? E a gente vê que, até a gente vai para a tentação original, a gente vê que o diabo não precisou de muita força, né? Ele apenas diz assim, vai lá, é o que você quer, a fruta, olha, você não vai morrer, né? O discurso do diabo foi diferente do discurso de Deus. O discurso de Satanás foi assim, não, você não vai morrer, você não quer a fruta? Vai lá, você pode comer essa fruta, né? Pode provar dela. E, na verdade, toda essa história antropocêntrica de fazer o que eu quero fazer nos trouxe para essa desgraça, né? Que o pecado levou o mundo a essa desgraça toda que a gente tem visto hoje. Então, a grande coisa aí é, primeiro, gente que não sabe a distinção entre o que é ser teocêntrico,
ter a vontade soberana de Deus no centro de todas as coisas. Porque o instrumento do cristianismo é a cruz. Eu tenho que negar a mim mesmo. E no coaching, como profissional, eu ajudo a pessoa a elevar a sua autoestima, a acreditar mais em si mesmo. Quando não houver conflito entre a vontade de Deus, né, entre a submissão a Deus e eu acreditar que eu sou capaz de fazer alguma coisa, aliás, Deus faz isso várias vezes, né? Chama pessoas, não, eu sou gago, Deus, bota Arão. Jeremias, eu sou uma criança. E Deus disse, não, você não é uma criança. O próprio Deus é um grande motivador dos seus filhos, né? Faz isso com Jesus, quando Jesus vai ser batizado. Tu és o meu filho amado, em quem tenho toda a minha alegria, né? E logo depois bota ele para o deserto. Então, Deus tem esse papel de estimulador, de motivador, de desafiador, porque é assim que ele cria filhos fortes, a imagem e semelhança dele. Se eu aprender a não misturar, né, não tirar Deus do centro, eu posso usar técnicas de coaching com muita tranquilidade, assim como o Jetro deu a dica para Moisés, e essa dica foi usada, né, dentro do povo de Israel com muita utilidade, e até hoje em dia, até para, por exemplo, definição de sinagoga, né, de uma reunião de judeus, tem que ter pelo menos 10 homens ali. Esses números não é à toa, vem dessa estrutura, né, que já é muito antiga. Então, esse é um perigo, está acontecendo muito hoje em dia, de a igreja confundir as coisas, e só o que precisa é voltar para Bereia, é olhar para a Bíblia e dizer assim, não, primeiro vencer, o que o Senhor quer, o que Deus quer que eu faça. A partir daí eu posso usar técnicas de coaching para ser o melhor, para ter a minha vida devocional estabelecida com disciplina, não tem problema nenhum. Poxa, eu estava pensando aqui, o senhor falando e eu refletindo o quanto que isso é poderoso, pegar os dois, né? Essa coisa da performance e do espiritual. Sim. E aproveitando, aqui no IALT, a gente está em parceria com o pastor Antenor, a gente vai estar oferecendo dia 18 de novembro o Encontro com Você. Isso. Que é um espelho onde você se encontra. Mas eu não vou falar muito. Quem vai falar é o senhor. Porque o nome Encontro com Você, o que esperar dele? O que eu posso esperar desse encontro? Bom, eu vou juntar as duas coisas agora, né? Como a gente falou de teologia e de coaching. Quando Deus se revela para Moisés, e é perguntado, Moisés pergunta, em nome de quem eu vou me apresentar? Eles vão perguntar qual é o nome desse Deus que me mandou. Uhum. E a gente sabe nos estudos, né, que o nome de Deus, eu sou o que sou, eu sou o que serei, para ter uma melhor versão, é um nome que afirma uma identidade. Só que não é um nome aleatório, é um nome que estava já dentro do idioma hebraico. Então você imagina que toda vez que Moisés ia responder a pergunta qual o Deus que te enviou, ele tinha também que se afirmar. Porque a palavra que ele estava dizendo dizia exatamente, eu sou o que serei. É o meu Deus, mas isso, se eu sou imagem e semelhança dele, eu também sou o que serei. Né? Então, quando o Senhor Jesus está ensinando os seus discípulos, ele diz uma coisa muito poderosa que a gente esquece. O reino de Deus está dentro de vocês. O reino de Deus está dentro de vocês, mas também dentro de vocês. A palavra, tanto no hebraico quanto no grego, pode ser dentro ou dentre, né? Mas o sentido é o mesmo porque já há uma manifestação de Deus no Evangelho como um todo, como um segredo revelado, que é Cristo em nós, esperança da glória. Então, enxergar aquilo que está dentro de nós, e dentro de nós porque foi colocado por Deus, é o primeiro passo. Qual é a grande tragédia das pessoas que fracassam? Elas ficam olhando para fora o tempo todo, procurando modelos. Não há nada de mal em procurar modelos. Uhum. Mas se você nunca olha para dentro para ver o que Deus já te deu, o que é que vai acontecer? Você vai ser sempre uma cópia de alguém. Se for de Cristo, tá ótimo. Se for de Paulo, sei de meus imitadores, como eu sou de Cristo, ainda tá bom. Mas o problema é que às vezes as pessoas estão muito perdidas sobre a sua identidade. E por quê? Porque elas sempre estão pensando no que não tem, no que o outro tem que elas gostariam de ter. Mas que tal se ela pudesse parar e usar a regra de Jesus? Os olhos são a luz do corpo, são a candeia do corpo. Se os teus olhos tiverem luz, todo o teu corpo será iluminado. Né? Só que a gente não olha para dentro, às vezes, para dizer assim, Deus, o que é que o Senhor colocou dentro da minha vida? Né? Para identificar dons, talentos, missão, propósito de Deus para mim especificamente, que Deus tem um propósito para cada um de nós, tem uma missão para cada um de nós, e nos deu talentos, né, para que essa missão fosse cumprida. E aí você olha isso na estrutura, por exemplo, quando o povo sai de Israel, você olha os artífices que já tinham uma certa habilidade, não era coisa que caiu, vou mandar do céu o anjo. Sim. E o cara vai lá construir a arca sem nunca ter feito, não, ele já era um artífice.
mas ele ganha uma unção, né? Uma liberação de um talento, de uma unção sobrenatural para construir coisas celestiais. É diferente, né? Uhum. Então, eu acredito que a perspectiva do encontro com você é essa, é dizer assim, para um pouco, para tudo, olha para o espelho. Né? O apóstolo Paulo diz, agora eu vejo em parte, mas então veremos face a face. Eu acho que também é importante que a gente possa olhar para o espelho e olhar para nós, assim, face a face, assim, quem sou eu? Eu sou o que serei, serei o quê? Eu não sou filho desse Deus que é o que sempre será. Então, essa identidade dele não está em mim. A Bíblia é um livro tremendo de identidade. Não há, eu tenho lido literatura sobre liderança do mundo todo. Nada se compara à Bíblia quando se fala assim, um livro sagrado, né, a palavra revelada, capaz de dizer para o homem quem ele é, em Deus, em Cristo, através do Espírito, o que ele não deve ser, o que ele deve ser, está tudo lá. Então, esse encontro com você é uma ferramenta para chamar, uma ferramenta científica, inclusive, uma ferramenta, nós vamos usar ferramentas que eu vou falar daqui a pouco, de nível internacional, onde você vai poder olhar para o espelho e identificar algumas características comportamentais, algumas características de personalidade sua, e que a partir daí você vai poder seguir adiante, assim, eu sei onde eu estou, eu sei o que eu tenho em mãos, e eu sei o que eu posso agora produzir com isso. Porque quando você não sabe que matéria-prima você tem em mãos, como você sabe o que você vai produzir? Então, o encontro com você é um espelho, através de uma ferramenta científica, sem deixar de levar em conta um chamado, uma criação divina, uma essência divina do reino de Deus em nós, mas usando ferramentas que nos permitem chegar mais longe, né? E cumprir melhor a nossa missão aqui nesse mundo. Perfeito, perfeito. Em 5 palavras, o que é um encontro com você? O que as pessoas encontrarão aqui? Bom, primeiro, o próprio nome encontro já é bem sugestivo, né? E não foi escolhido à toa. Você sabe que o tabernáculo era chamada tenda do encontro com Deus. Mas é justamente quando você encontra com Deus, você encontra com você também. Sem Deus, você está perdido, né? Você não se encontra com ninguém. Por isso que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa triangulação, né? Deus, o próximo e você tem que estar presente. Então, a gente decidiu começar justamente com essa palavra encontro. Então, você vai ter um encontro com você. Você que vai vir para o treinamento aí, você vai ser estimulado, vai ser provocado com ferramentas importantes de liderança científicas validadas para ter esse encontro com características suas. Se olhar no espelho e dizer, opa, meu cabelo eu pensei que estava de um jeito, está do outro. E aqui está meio fora do lugar, o dente está sujo. Você vai conseguir ver, as mulheres têm uma intimidade maior com o espelho do que os xireques, né? Eu chamo xireques os homens, né? Que normalmente nem olham muito no espelho, mas eu sei que toda mulher tem um espelho na bolsa, o item é obrigatório. Então, em segundo lugar, autoconhecimento. Autoconhecimento é o pilar, é central, né? Para que você possa se desenvolver. A partir do autoconhecimento, olhando para mim, sabendo quem eu sou, sabendo que características eu tenho, eu posso me comunicar melhor comigo mesmo, posso me comunicar melhor com o outro, dou ao outro o direito de ser quem ele é, né, também. Vou encontrar autodesenvolvimento, porque então eu tenho um encontro, e esse encontro comigo vai me dar o autoconhecimento, e a partir do momento que eu entendo onde eu estou, eu consigo dizer assim, onde eu quero chegar. Eu gosto muito de comparar o coaching com o GPS. Você entra no carro, você tem que ir para algum lugar que você não sabe onde é. Você diz assim, eu quero ir para tal lugar. Você bota o endereço. Aí, normalmente, o GPS diz assim, deixa eu ver onde você está. Aí, pega o seu dado de satélite ali, diz, ó, de onde você está para cá, o melhor caminho é esse aqui. Nem sempre o GPS tem umas vezes que o Waze bota a gente, né? Nas enrascadas. Umas enrascadas aí. Isso acontece, né? Também na vida normal com os gurus que tem por aí. Mas o coaching tem essa perspectiva de mostrar para você o melhor caminho para você chegar no autodesenvolvimento, onde você quer chegar, no propósito onde você quer chegar. Então, esse autodesenvolvimento é uma questão importante. Liderança também é uma palavra muito forte, que você vai encontrar a liderança de você mesmo e saber como essa liderança de você mesmo pode ajudar você a liderar outros através dessa influência. Acho que eu já disse as 5, né? Foi encontro, autoconhecimento... Autodesenvolvimento. Liderança. Tá faltando uma. Tá faltando uma. Então vamos lá. Uma melhoria dessa interação, dessa comunicação entre você e o mundo externo. Porque quando você entende melhor você mesmo, você consegue interagir com o ambiente, que é uma das coisas que a gente vai falar daqui a pouco a respeito dessa interação do nature, quem você nasceu sendo, e o nurture, aquilo que é a nutrição, a interação com o ambiente. Perfeito, perfeito.
Quem fizer a inscrição vai verificar que lá no link de inscrição tem a ementa, tem todo o seu currículo lá que o seu passou, está lá. Entendendo um pouco sobre a ementa, o que é o DISC e como cada participante receberá 2 relatórios descrevendo seus perfis pessoais, comportamentais e profissionais. Então vamos lá. Esse aqui vai ser um bloco longo. O DISC é um assessment. O que é um assessment? Assessment é uma palavra em inglês, que é muito comum no coaching, porque eles pedem para não traduzir as palavras da profissão internacional. Então, é uma avaliação. Então, existem muitas avaliações de personalidade e de comportamento. Desde já, eu quero deixar isso bem claro. A personalidade é um conceito mais profundo. O comportamento é a ponta do iceberg, é aquilo que você está vendo, né? Então, dentro de uma estrutura de um assessment de personalidade, você vai fazer avaliações a respeito da maneira de pensar de uma pessoa, da maneira como ela sente. Então, pensamento, sentimento, pensamento, sensação, ou pensamento e emoção são 2 maneiras de dizer. Isso, inclusive, é um tripé básico na psicologia. Qualquer psicólogo vai ter que ser treinado para entender que existe o pensamento, que existe o sentimento, que vai resultar num comportamento. E, às vezes, você vai entrar por uma dessas portas para fazer mudanças. Para mudar um pensamento, eu entro pelo comportamento. Às vezes, eu crio uma ação disciplinar que vai fazendo uma mudança de crença de comportamento, né? Ação disciplina que eu digo é de repetição, né? De hábito. Sim. Então, esses 3 itens estão muito enraizados no conceito de personalidade. Então, o teste que vai ser feito, o assessment, é o DISC, D-I-S-C. E o DISC é um dos mais antigos, é o vovô, talvez, dos testes comportamentais, porque, na verdade, essa questão de classificar o comportamento humano, ela acontece há muito tempo. Você tem 350 anos antes de Cristo, você tem o Hipócrates, pai da medicina, que já falava sobre catalogar as pessoas, e muito interessante isso, como você deve ter escutado já, talvez, até essa expressão, colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Era uma classificação de comportamentos baseada nos humores. Como é que eles faziam isso? O Hipócrates é o pai da medicina. Então, eles faziam as necrópsias, que a gente chama de autópsias, né? E ficavam observando, né? Conhecendo as pessoas enquanto elas eram vivas, que características podiam ter influenciado nos comportamentos dela quando a gente abria lá e ia olhar a máquina, né? Então, é um conceito que está 350 anos antes de Cristo. Mas se você for para a cultura chinesa, você tem uma classificação em 5 tipos, né? Terra, fogo, água, madeira, metal. Se você vai para os gregos, também uma faixa muito antiga também de pensamento, você vai ter os filhos do fogo, os filhos da água, os filhos da terra e os filhos do ar. Então já há uma tendência muito antiga, milenar, de classificar comportamentos ali entre 4 e 5. Esse tipo de classificação, né, você tem 347, 350 o Hipócrates, em 190 depois de Cristo você tem o Galeno, que sistematiza mais esse estudo e apresenta uma conotação um pouco mais detalhada. E essa classificação dele vai durar até o Carl Gustav Jung, que era o discípulo, entre aspas, de Freud, né, que ele não aprendeu tudo com Freud, mas ele pode-se dizer que ele foi discípulo durante algum tempo. E o Jung era um gênio, né, incontestável, uma história religiosa bem interessante, mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui, senão eu me empolgo. Mas aí o Jung faz uma nova avaliação, ele cria os tipos, né, ele faz uma releitura disso, mas perceba que você tem Hipócrates, Galeno e Jung, médicos. Então esse conceito de comportamento ele estava muito dentro da medicina. Ele não era um conceito que você usava na administração, na contratação de pessoas, até porque o mundo corporativo vai existir depois da Revolução Industrial em diante. Né? Você tinha a medicina para tentar explicar os histéricos, né, os esquizofrênicos, né, as mudanças de comportamento. Então, eles faziam essa tentativa numa perspectiva médica, que era muito abrangente naquela época, né? Naquele tempo dos sábios, você tinha o cara que era filósofo, astrônomo, médico, jogador de futebol, tudo que você imaginar, eles faziam. Em 1928, tem um camarada chamado Marston, professor de Harvard, né, que é William Marston. Pouca gente já ouviu falar dele, mas você já ouviu falar do polígrafo, que é o detector de mentira. É uma invenção que depende da invenção dele de aferição de uma pressão ligada a uma entrevista. E você já ouviu falar da Mulher Maravilha. Foi ele que criou essa personagem, né?
A ética da história não é boa, mas assim, eu vou pular também essa parte, né? Dizem que era inspirado na amante dele, então vamos deixar a vida do Marston para lá, que ele já morreu, né? Então, em 1928, ele estuda essa tentativa de catalogar o comportamento humano e ele começa a tirar da medicina e trazer um pouco mais para a questão prática do dia a dia. E ele lança esses conceitos. D, de dominante, dominant, né? E de influencer ou influence, que é capacidade de influenciar pessoas. S, de stable, estabilidade, quietude, calma, né? Aquela pessoa mais fleumática, que equivalia ao conceito fleumático. E seria um conscientious ou uma conformidade, uma condescendente, ou uma pessoa que segue as regras, que é muito fechada na observação, muito precisa na qualidade, etc. Então, ele lança esse conceito, mas não cria ferramenta. Durante algum tempo, as pessoas avaliam, cai no ostracismo, não é muito utilizado. Jung já tinha feito uma releitura com os tipos dele, que gerou depois o Big Five, que é outro tipo de assessment que a gente não vai utilizar, mas também muito conhecido mundialmente. E aí, quando chega depois da Segunda Guerra, olha que coisa interessante e importante para você que vai vir fazer o treinamento com a gente. Por que esse conceito vai ser aplicado ao mundo corporativo, a questão profissional especificamente? Na Segunda Guerra, já no final da Segunda Guerra, você tem um fenômeno. Muitos homens mortos, e o mercado precisando de gente para trabalhar. As mulheres até então, principalmente no Ocidente, né, ficavam somente em casa, cuidando das coisas em casa. Isso é outra questão, né, que não quero levantar polêmica sobre isso aqui, mas era o papel delas. E agora você tem uma necessidade de retomada de crescimento sem mão de obra. O que se faz, então? Aí surge, inclusive, um outro tipo de teste chamado MBTI, que era feito por mãe e filha, que era justamente o seguinte: bom, temos uma massa de mulheres aí, mas a gente não sabe, se a gente vai pegar essas mulheres e colocar de qualquer jeito, aleatoriamente. Não estava dando certo isso. Então, eles começaram a fazer uma coisa que já era feita na guerra, inclusive. Quais são os soldados que são mais atentos aos detalhes? Bota esse cara para ser observador, para ser sniper. Quais são os soldados mais bravos, furiosos, que vão para lá com faca nos dentes? Bota esse cara para a linha de frente. Quais são aqueles caras que obedecem melhor a ordem, né, as ordens? Bota esse cara para ser aquele cara que cuida lá da logística, que sabe organizar coisas. Então, é um conceito que veio revolucionar ou ser uma das bases do RH moderno, que é colocar a pessoa certa no lugar certo. Esses testes ajudaram muito os Estados Unidos a colocar as mulheres, né, em lugares que dessem menos errado. Né? Uhum. Então, você pegar uma pessoa que adora se comunicar e botar numa linha de produção que você tem que ter atenção na qualidade, essa pessoa vai ficar conversando e tirando a atenção dos outros e daqui a pouco está tudo perdido. Uhum. Você pegar uma pessoa que adora o silêncio e fazer observação de qualidade, botar ela no meio de um monte de gente barulhenta, ela não vai render. Então, esse tipo de teste começou a ser utilizado com essa perspectiva. Né? E foi sendo desenvolvido. Em 1956, a gente tem um psicólogo, né, muito Walter Venon Clark. Em 1956, especificamente, ele começa a criar os testes padronizados. Porque até então, esses testes eram muito assim, entrevistas longas, coisas mais demoradas, feitas só por psicólogos. E agora não, começa a ser uma coisa mais padronizada. Isso gera um problema também, mais adiante, que se pega a internet hoje, você vai achar, bota lá, fazer o teste do DISC. Você vai encontrar dezenas de sites, só que eles não usam um processo de algoritmo, um processo confiável. Às vezes eles pegam um pedaço de um teste, um pedaço de outro, faz uma montagem, só para dar aquele like, para dar aquele acesso. E é por isso que hoje você tem, inclusive, questionamentos, né? Por exemplo, do Conselho Regional de Psicologia, do Conselho Federal de Psicologia, que não aprova o DISC como uma ferramenta validada e com confiabilidade. Entretanto, essa ferramenta que a gente vai utilizar, ela tem 97% de validade estatística e de confiabilidade apurada pela UFMG e 94% pela USP. Então, não dá para dizer que não é uma ferramenta, porque o que acontecia antes? Enquanto você tinha antes um formulário e uma entrevista subjetiva, hoje você tem algoritmo. Enquanto antes você tinha que escolher entre 4 palavras que não eram necessariamente antagônicas e que você podia se identificar com 2 ali, mas tinha que marcar só uma, hoje no teste que a gente vai fazer, você marca quantas você quiser, quantas você se identificar, mesmo que sejam antagônicas. Então, a precisão do algoritmo aí é um fator definitivo que, infelizmente, não foi levado em conta, mas hoje o DISC já é usado em 75 países,
já foi usado por mais de 50 milhões de pessoas, e eu já apliquei esse disco em multinacionais, em grandes grupos brasileiros, nas lideranças, com resultados extraordinários. Já apliquei, sem dúvida nenhuma, mais de 1.000 disques, mais de 1.000 testes como esse. E quem vier para o encontro com você, como vai funcionar esse procedimento? Você vai se inscrever, vai receber um link para fazer o teste. Esse link, daqui a pouco a gente tem uma surpresa sobre ele, né? Tem um link para você fazer o teste, você vai gastar alguns minutos fazendo esse teste e a gente tem um resultado. E aí você vai vir para o treinamento e vai ter um dia inteiro eu mostrando para você os seus resultados, fazendo essa devolutiva, como eu fiz em muitas multinacionais, trazendo para você uma vantagem competitiva inegável se você tiver que se submeter a uma entrevista de emprego, por exemplo. Não tem como, você fica quilômetros à frente. Depois eu posso contar uma história a respeito disso. Quilômetros à frente de qualquer concorrente seu na hora que for feita uma pergunta sobre seus pontos fortes e seus pontos fracos, ou por que eu deveria contratar você. E a gente vai provar isso daqui a pouco. Perfeito, pastor. E respondi tudo? Respondeu. Não. Como cada participante receberá os 2 relatórios? Pronto, eu trouxe aqui, obviamente que é um relatório meu, né? Não posso trazer, pela questão ética, eu não posso mostrar o resultado de ninguém. Então, eu vou mostrar aqui, você vai receber um relatório comportamental, que é o chamado relatório de feedback, tá? Está aqui. Como é esse relatório comportamental? Ele vai ter aqui, eu vou destacar só algumas informações. Qual é o seu perfil, subcaracterísticas, quais são as habilidades básicas, habilidades comuns, vantagens e desvantagens do seu perfil, qual estilo de gestão é requerido para que você produza melhor, qual o seu estilo de liderança, qual o seu estilo de comunicação, qual o seu ambiente de trabalho que te traz mais produtividade, como você desempenha melhor tarefas, se você vai trabalhar com vendas, qual o seu estilo de vendas, fatores motivacionais, o que faz você valorizar os outros, quais são suas necessidades básicas. Por exemplo, essa pessoa aqui tem necessidade básica de autonomia, prestígio, segurança e associação. Se ela estiver num lugar que ela é desprestigiada, ela vai desmotivar e não vai produzir. Se ela estiver num lugar que ela não tem autonomia, querendo dizer para ela o que fazer o tempo todo, ela não vai produzir. Só que às vezes ela não sabe disso. E aqui ela vai ter essa informação. Os fatores de afastamento, forma como busca os resultados, organização e planejamento, reação sob pressão, relação com mudanças, como são os relacionamentos e como a pessoa toma decisões. Qual é a estrutura desse relatório de feedback? É uma parte somente textual, que você pode depois, é o que eu faço quando eu atendo um cliente que vai participar de uma entrevista de emprego, ele vai ler essa parte textual, vai gravar no áudio do celular, que hoje é muito fácil de fazer isso, desculpa, tem no microfone aqui. Vai gravar no áudio e vai ficar ouvindo antes da entrevista de emprego. Então, imagina o seguinte, o entrevistador pergunta para a pessoa assim, quais são os seus pontos fortes e pontos fracos? Eu sou muito perfeccionista, eu trabalho duro. E aí, os meus trainees, ou seja, os meus coaches, são treinados assim. Quais são os seus pontos fortes e seus pontos fracos? Eles perguntam assim, quanto tempo eu tenho para falar? Isso faz diferença? Faz diferença. Porque ele sabe o que dizer. Uhum. Ele vai ter um relatório que ele vai poder ouvir por 5, 7 dias. Já teve situações que eu atendi, vou contar esse caso aqui rapidamente. Atendi uma pessoa que ia disputar uma vaga num grande banco aqui. Né? Na verdade, acho que é o segundo maior banco daqui do Brasil. E na fase final, ela estava desesperada que ia fazer uma entrevista no dia seguinte e ela descobriu que o concorrente dela tinha várias formações, MBA, na Dom Cabral e tal, e ela estava tendo... O que eu faço? Eu digo, vem aqui, né, amanhã cedo, antes da entrevista, a gente vai conversar. Ela me disse, então, qual era a vaga que ela estava disputando, fizemos o teste e nós descobrimos que ela tinha um perfil exato, para sorte dela, aí não dependeu de nós, né? Ela já tinha isso, mas a gente descobriu juntos, através do relatório, que não teria como descobrir sem um relatório, numa velocidade dessa, que ela tinha um perfil exato. Era uma vaga de analista de crédito no banco, de gerência da análise de crédito. E ela, sabendo que ela tinha um perfil de analista, porque no Profile a gente tem a linguagem do executor, comunicador, planejador e analista, que vão ser equivalentes ao colérico, ao sanguíneo, ao fleumático e ao melancólico. Perdão. E aí eu disse para ela assim, na hora que perguntarem para você por que devem contratar você, e eles vão fazer isso,
você vai dizer assim, porque eu sigo as regras, eu gosto de seguir as regras, eu sigo o manual, eu sou uma pessoa que não invento, eu gosto de seguir a estrutura que existe. Ponto. Só foi isso, a minha orientação final. No dia seguinte, perguntaram estavam na entrevista final, botaram um na frente do outro e disseram assim, por que eu devo contratar você e não ela? Aí o cara disse assim, porque eu sou muito criativo, eu sou inovador, o cara achando que estava abafando, né? Só que como é que você quer uma pessoa criativa e inovadora para uma área de análise de crédito? Você entende que o cara tinha uma formação vasta, com MBA Dom Cabral, que é prestigia mais do que a FGV até, talvez, mas ele deu um tiro no pé. Foi. Aí quando perguntaram para ela, e você? Porque eu sigo regras, porque eu sigo o manual, porque eu sei seguir estruturas e procedimentos, eu gosto disso. A vaga ficou para ela. Uma pergunta. Perfeito. Que ela soube 1 hora ou 2 antes da entrevista. Então, essa é uma informação importante que vem, né, em relação a um autoconhecimento aplicado no lugar certo. Perfeito, perfeito. As pessoas vão receber esse relatório. Como vai ser essa devolutiva para cada aluno durante o ECV? Eu falei de um dos relatórios, né, que é o relatório do feedback, que é essa parte textual que a pessoa pode gravar e ficar ouvindo depois para saber como responder. Né? Certo. E eu vou mostrar na prática, nós vamos mostrar na prática aqui, Rebeca, viu? Você topa fazer uma prática aqui para ver se o negócio funciona mesmo? Topo. Olha, tá gravado aí, viu? Então vamos lá. Deixa eu falar, eu falei que vocês iam receber 2 relatórios. Isso. O segundo relatório é um relatório estendido, onde, além das informações que eu mencionei aqui, você vai ter indicadores, além do seu perfil, como, por exemplo, seus indicadores de energia, flexibilidade, autoestima, interação com o meio, exigência do meio, como está o seu nível de estresse, como está o seu nível de liderança, como essa interação no meio pode estar trazendo para você benefícios ou algo negativo, e que competências e que talentos já estão desenvolvidos que você poderia investir naquela área especificamente. Esse é o segundo relatório, são 16 páginas nesse segundo relatório aqui, só de informações suas. Entenda bem isso, gente. Você que vai ver, é importante que você entenda. Eu não vou trazer uma técnica do Antenor ou informações do Antenor e botar você para gritar dentro de uma sala. Não é isso. Inclusive, assim, como coach, eu fui coach do Náutico Capibaribe no ano que ele ganhou o Pernambucano, né? Coach na parte esportiva, na parte emocional. E, na verdade, assim, tem um momento que você botar o povo para gritar, para vibrar, tudo bem. Mas isso não é ruim, não. Existe um momento e lugar. Mas você não vai chegar numa entrevista de emprego e dizer, eu sou o melhor! O entrevistador vai te botar para correr na hora. O que vai ser dado para você é um encontro com você. Não é um encontro com o Antenor. Depois que você terminar o treinamento, você vai me esquecer. Mas o que eu vou te dar, e o IALT vai te dar, nunca você vai esquecer. Vai servir para a vida inteira, para todos os seus relacionamentos. Então, como vai ser essa devolutiva? A gente vai dentro de uma sala de aula com um número reservado de vagas, porque senão não dá para fazer esse acompanhamento. Né? A gente tem um estabelecido número máximo, fique atento a isso, para que a gente possa mostrar a informação e depois você ir construindo lá do seu lugar, gente, isso aqui significa isso, coloque aí na sua pasta, na sua ficha, anote aí no seu detalhe, o seu resultado significa isso. E aí cada um vai construir a sua própria medida. Perfeito. Né? Dizendo assim, olha, eu tenho que ter cuidado aqui, minha flexibilidade não está boa, meu ponto forte é esse. E a gente vai ter uma análise estratégica SWOT, pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades, individualmente. No final do dia, você vai ter uma ficha resumida com tudo que é ponto forte, ponto fraco, ameaça e oportunidade que você tem diante de você. Um dia. Não tem preço, gente. Isso aí, olha, se eu fosse fazer isso numa multinacional, é pelo menos R$ 1.500 por pessoa. Por pessoa. Já fiz vários treinamentos desses, resultados assim muito positivos nas equipes, a gente chama de team building, que é construção de times. Né? E o que está sendo feito aqui é uma parceria abençoadora mesmo com o IALT, porque, só para você ter uma ideia, só o valor dos créditos dos 2 relatórios é já mais da metade do valor da inscrição. Então, assim, não tem é um dia inteiro dado para abençoar. Isso faz parte da minha missão também, da missão do IALT. Né? Perfeito, pastor. Desde já, obrigada, né? Por essa parceria. É muita alegria poder fazer isso mesmo com os irmãos da igreja, porque a igreja precisa disso. Nós deveríamos ser os melhores líderes da terra.
como igreja. Nós temos a Bíblia, que é o melhor livro de liderança do mundo. Temos todos os melhores líderes para servir de espelho, de modelo para nós, e a gente está babando e consumindo fast food aí na internet, sem saber para onde ir. Isso não combina. Tudo que Jesus fazia, a Bíblia diz em Marcos 7, o versículo eu não lembro, mas lá em Marcos 7 está lá escrito, no finalzinho do capítulo, tudo que ele faz é bem feito. Uau, a população achando incrível as curas que Jesus tinha feito, tudo que ele faz é perfeito, é com excelência. Era para ser o nosso modelo e a gente, às vezes, está marcando o passo na igreja com uma liderança medíocre, muitas vezes. Não pode ser assim. Exatamente, pastor. Estamos encaminhando aqui. Eu queria aproveitar esse momento para a última pergunta que eu tenho aqui anotada. A conversa ainda não vai acabar, que é como um mapa de talentos e capacidades focado no desenvolvimento e exploração individual pode ser um diferencial para os líderes, fornecendo ferramentas práticas para o crescimento pessoal e eclesiástico. Perfeito. Nesse segundo relatório, eu vou mostrar, acho que é possível até mostrar a imagem desses dois mapas. Vai ser bem útil se a gente acho que consegue fazer isso. Vê como fica na imagem aí? Dá para ver bem? Pronto. Você tem aqui um gráfico que vai falar sobre área de talentos. O talento é uma coisa que você nasce com ele, é uma predisposição. Hoje você tem estudos de neurociência muito tranquilos sobre isso. É uma predisposição. Eu posso nascer com talento para falar em público, mas eu preciso acrescentar o chá. O que é o chá? Conhecimento teórico, a habilidade que vem pela prática, pela repetição, que mieliniza o cérebro para a atividade, né? E a atitude de ir lá e fazer. Então eu posso ter uma criança que nasce com habilidade para futebol, mas ela pode nunca se tornar um jogador porque nunca aprendeu as regras, ela pode nunca ser colocada num campo, ela pode não ter oportunidade, os pais não tiveram condições, morava longe de onde tinha algum lugar que ela pudesse fazer uma escolinha. E ao mesmo tempo, a gente vê quanta atitude foi necessária para alguns grandes jogadores de futebol que eram muito pobres e tiveram que enfrentar muitas dificuldades para chegarem onde chegaram, usando o conhecimento, a habilidade, mas também o talento que já tinham. Então, o talento, eu posso desenvolver qualquer habilidade que eu quiser. Eu não preciso ter, não nasci com talento para cantar. Eu posso fazer aulas de canto e aprender a ser afinado. Mas quando você assiste um The Voice Kids, por exemplo, você vê que tem menino e tem criança que abre a boca, não fez nunca uma escola na vida e dá um show que emociona você. Então, esse gráfico de talentos, ele vai mostrar que áreas do seu cérebro já estão mielinizadas de acordo com a sua resposta, de acordo com o algoritmo preciso do sistema. De novo, gente, olha, faça qualquer testezinho na internet, você não tem ideia do que eles estão usando como base. Por isso que, muitas vezes, você pode fazer vários testes de DISC na internet, em vários sites, e dar resultados diferentes. Mas quando você faz uma coisa profissional, internacional, validado pela USP, validado pela UFMG, com algoritmo comprovado, mais de 95%, né? 94% pela USP, 97% pela UFMG, além da validação empírica das grandes empresas que usam o tempo todo, headhunters, é diferente. Então você consegue saber, por exemplo, essa pessoa que fez esse teste aqui, eu estou vendo que ela tem uma área específica, você vai ver que aparece uma marca aqui, né, dessa pessoa, tá a marca dizendo aqui, olha, essa pessoa está dentro de uma área de diplomacia e de motivação. Ela já tem talentos para trabalhar nesse tipo de área aqui. Que profissões poderiam ser utilizadas? Ela podia ir para que área? Onde ela se daria melhor? Porque, por exemplo, se ela estivesse aqui no outro quadrante, num extremo, ela não tentasse colocá-la para motivação, não daria certo. Numa multinacional, uma vez, o CEO, que era old school, cara muito competente, mas old school, outra mentalidade. Você sente, não, eu quero contratar você como coach aí, porque tem um cara aqui que trabalha comigo, mas ele não gosta de correr risco. Isso está atrapalhando aqui a equipe e não está sendo legal, e eu quero que você treine ele para correr mais riscos. A gente fez o teste do camarada, o cara estava no extremo da proteção, da análise, da qualidade. Então, ele nunca ia correr risco. Ele podia até fazer isso para manter o emprego durante 6 meses. Por que eu digo durante 6 meses? Porque a energia que ele ia gastar era tanta que ele não ia aguentar por muito tempo. Porque não era do perfil dele correr riscos. E aí, já o CEO, que era o chefe lá, era o cara que tinha um perfil executor total, e o executor é o perfil que gosta de correr riscos. O risco entusiasma ele, né? O executor tem essa característica. O comunicador, ele vai ter a característica de gostar dos relacionamentos, voltado mais para as pessoas de maneira extrovertida.
O planejador vai gostar mais de trabalho em equipe, mas de maneira quieta. É o cara mineirinho ali, aquele mineiro que fica comendo quieto ali, mas é muito importante para a equipe, para as afiliações, né? Mas ele não gosta muito de estar no palco, ele gosta de estar nos bastidores. E o analista é o cara da qualidade, da precisão, é o cara que fica quieto, analisando números, planilhas, dados, inventando, fazendo coisas da análise. Então, dentro dessa característica, o CEO estava no executor e o camarada estava na análise. E o CEO queria que eu trouxesse ele para cá. Disse, olha, depois que eu fiz toda a consultoria, né, o coaching com ele, na verdade, assim, olha, você tem duas maneiras aqui. Você vai puxar esse cara para onde você quer, ele vai durar 6 meses e vai embora, não vai aguentar. Ou você faz reengenharia aqui e a gente acha um lugar para ele onde ele possa usar todo esse potencial de análise. E aí ele foi trabalhar justamente na área de regras, né, IR, regra de segurança, IN, aliás, né, as normas de segurança de uma empresa, qualidade total, e ele deslanchou. Porque o cara entendeu, o chefe dele entendeu que não adiantava puxar ele no cabo de guerra que ia perder o funcionário. Como ele gostava do funcionário, sabia que ele era competente, só estava nervoso que ele não estava querendo correr risco, estava atrapalhando. Então, sabendo disso, a gente consegue colocar de novo a pessoa certa, no lugar certo, pelas razões certas. Ah, não, mas eu não posso escolher emprego. Realmente, ninguém pode. Se está precisando pagar conta, você se submete a qualquer coisa. A grande questão é por quanto tempo. Se eu souber que eu posso aguentar 1 ano, mas eu saber de onde eu sou bom, eu vou procurar naquela empresa oportunidades onde eu sou bom. Se eu não souber, eu vou ficar lá até ter um burnout, até virar um funcionário medíocre e passar a vida pagando boleto sem nunca ser muito bom em alguma coisa. Então é assim que, além dessa gestão de talentos, nós temos aqui também, no gráfico, uma gestão, esse gráfico aqui, também você vai ter em mãos, das competências já desenvolvidas, né? Aquilo que já está desenvolvido, aquilo que não está, onde está, qual seria a competência talvez mais urgente de ser desenvolvida, né? Às vezes a competência com relacionamentos, às vezes a competência na precisão, depende do cargo, depende da função, depende da missão, se você é autônomo, depende do seu propósito, do seu objetivo. Então isso é um critério bem objetivo que vai ser dado para você através dos relatórios. Perfeito, pastor. Perfeito. Vamos praticar? Bora. Tá pronta para o combate? Simbora. A Rebeca topou aqui fazer o teste na hora, ao vivo e a cores. Você vai ver a imagem aí que vai ser colocada pelo grande João, né? Ele vai mostrar a Rebeca fazendo o teste e eu vou pegar ela de surpresa. Ela não leu o resultado do teste e a gente vai mostrar para você uma dinâmica bem rapidinha só para mostrar qual a diferença entre você ter conhecimento sobre você mesmo numa entrevista de emprego, por exemplo, né? E quando você não sabe, quando você sabe. É uma coisa bem prática mesmo, tá bom? Vamos dar uma pausa aqui para a Rebeca fazer o teste. Então, estamos de volta aqui com um resultado bem surpreendente, dona Rebeca, aqui no seu teste. Tá curiosa? Tô sim. Então, vamos lá. Um primeiro ponto, né? A gente vai fazer muito rápido aqui, gente. Agora, imagine o que a gente vai fazer aqui em 10 minutos, a gente fazendo o dia inteiro com você, né? Com as pessoas envolvidas, obviamente, e você aprende. Quando nós estivermos falando de alguma coisa que não tem a ver com o seu perfil, você estará aprendendo sobre outra coisa que vai ajudar você na comunicação com outras pessoas. Então vai ser um dia intenso de aprendizado, tá? Vai ser no dia 18, 18 né? de novembro. De novembro, das 8h30 até as 18. 8h30 até as 18. Gente, um dia transformador. Pode acreditar. Eu acredito muito na importância da minha missão, do meu trabalho, e você vai ver isso aí. Bom, Rebeca, existem 4 padrões de comportamento. Todos nós temos os 4. E através do teste, a gente descobre a predominância. Então, nós temos o executor e o comunicador, que são os padrões mais extrovertidos, só que o executor é voltado para tarefas, tem uma energia para fora nas tarefas, e o comunicador tem uma energia para fora com pessoas, comunicação e influência. E nós temos o planejador e o analista, que são perfis mais introvertidos, voltados para pessoas, o planejador, e tarefas, o analista, que é aquele cara mais detalhista, tá? Bom, uma surpresa aqui, você tem um perfil cruzado, Rebeca, ou seja, você já pensou alguma vez que era bipolar? Já. Já? Então eu quero dar uma boa notícia para você não é bipolar, tá? Por que eu perguntei isso de cara aqui para você? O seu perfil é muito raro, né? Normalmente as pessoas vão estar num quadrante ou da extroversão ou da introversão, ou lidando melhor com pessoas, ou lidando melhor com tarefas, não quer dizer que seja exclusivamente, mas melhor, né? Fluindo melhor. Sim. E você está no perfil cruzado. Então, eu vou dar só uma metáfora para você.
Meu perfil, por exemplo, é comunicador executor. É como se fossem dois irmãos morando juntos, são muito parecidos. Normalmente as pessoas que têm um perfil planejador também combinam com analista, dois irmãos morando juntos. Algumas pessoas têm um perfil comunicador planejador, que os dois gostam de lidar com gente, mas às vezes mais extrovertido, às vezes mais introvertido. É como se fossem primos morando na mesma casa. Você olha assim, assim, é da mesma família, são parecidos, mas não tão parecidos quanto irmãos. E aí a pessoa consegue lidar com isso tranquilamente. No seu caso, é como se fossem dois estranhos morando na mesma casa. Às vezes não tem nada a ver um com o outro, então são opostos, né? Então, hora você está comunicativa, extrovertida, querendo ver muita gente, querendo estar no meio da multidão e brincando, hora você está quietinho no seu canto, querendo que ninguém fale nem um bom dia para você. Acertei? Acertou. Faz sentido para você? Faz muito. E isso agora tranquiliza você, alivia mais você que você não é um bicho estranho, tá? Você tem um perfil raro. Aí agora é aprender a lidar com esses perfis e tirar o melhor da sua performance usando isso. Como é que pode ser isso? Vai ter dia que vai baixar o analista, né? Baixar uma metáfora espirituálica, né? Baixou o analista lá, bom, hoje é dia de fazer a organização, hoje é dia de ficar quietinho, hoje é dia de lidar com o analista cujas características fluíram. No outro dia que baixou o comunicador, você vai usar as características dele ou negociar. Como eu tenho um comunicador executor, às vezes tenho um trabalho para fazer, eu moro perto da praia, eu olho para o dia assim, aí o comunicador faz, rapaz, vai para a praia, né? Vai andar na areia, vai fazer uma caminhada, tomar um banho de mar. E o executor diz, não, rapaz, tem um monte de coisa para fazer aqui, pelo amor de Deus, já perdeu o prazo, não procrastina não. E eu aprendi a negociar, conversando. Olha, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer o trabalho hoje e amanhã eu levo você para a praia, comunicador. Me ajude com a sua energia, pare de reclamar e pare de me tentar. E tem funcionado. Parece coisa de doido, mas o diálogo interno, na verdade, é um princípio de sabedoria, tá? Bom, essa é a primeira informação. Seu perfil predominante é comunicação, 32%, e análise, 25%. São opostos, mas estão conectados, né? Então, assim, dois estranhos moram na mesma casa, aprenda a viver com isso, aceite que dói menos, tá? E agora você já pode explicar para as pessoas, dizer, gente, hoje o meu analista baixou, eu não quero muita conversa, me deixa quieta, não me perturba o juízo, né? E quando baixar o comunicador, quando aparecer essa energia do comunicador, aí você vai botar a conversa em dia, vai brincar, vai passear. Tem algumas coisas aqui que eu vou destacar para você. Beca, você está apresentando você me permitiu falar, obviamente, então qualquer coisa você manda eu parar, tá, gente? Você está apresentando uma sabotagem na sua execução. Na verdade, posso falar, né? Pode. Você está... Imagine uma Ferrari. Imaginou? Qual o carro mais rápido que você já andou? Você dirige? Dirijo. Pronto. Qual o carro que você mais gostou de dirigir? Que você achou potente, bom de andar? Eu dirigi uma Santa Fé, do meu chefe. Santa Fé é um carro excelente. Imagine você dirigindo uma Santa Fé com freio de mão puxado. Aconteceu isso! E eu, meu Deus, por que isso não tá andando? Pois é você, filha. Poxa. Tá sentindo assim, não? Tá sentindo que você tem muito potencial, mas não tá conseguindo destravar? Não, isso, exatamente. Pois é. Seus números aqui, eu não vou revelar os números, estão mostrando que você tem muito potencial, mas tem travas muito fortes, principalmente a comunicação, que era para ser o seu ponto mais forte, não está rendendo o que poderia render. E eu sei o motivo disso aqui, posso dizer daqui a pouco. Então, nos indicadores, para o pessoal entender o que são os indicadores a mais do segundo relatório, sua energia é alta, então nada justifica você estar andando devagar, assim, menos do que você poderia andar. Você tem energia, tem pique, tem vontade. Tem uma exigência do meio alta, ou seja, a pressão do lado de fora é grande para você também. Você sente que o seu aproveitamento é bom. Você sente que você é uma pessoa inteligente. Se eu errar, pode dizer, porque na verdade é o relatório. Ele tem uma margem de erro pequena, mas tem, né? Mas assim, como eu já dei muita devolutiva, eu consigo fazer as leituras mais tranquilamente. Feito caldo de cana na hora aqui. Então, seu aproveitamento é alto, você sente que está realmente usando os recursos que você tem. Seu índice de satisfação com o que você faz é alto, você gosta do seu trabalho, você gosta do que você faz, mas está com a autoestima baixa. Faz sentido o que eu estou dizendo? Faz sim. Não vou entrar nesse detalhe para não provocar emoções, entendeu? Tem um motivo, provavelmente o grande freio de mão aqui, que está atrapalhando porque você tem energia alta,
Os outros indicadores estão muito bons, moral está muito alta, que é a satisfação, mas a autoestima está baixa. Então, se a gente precisasse começar com você um processo de coaching, a primeira coisa que eu ia tratar era a autoestima. Como eu sou coach e terapeuta, psicoterapeuta, eu poderia fazer isso. Um coach sem formação não poderia, teria que encaminhar você para um psicoterapeuta para identificar isso. Isso podem ser coisas do presente, como podem ser coisas que vêm lá do passado. Algumas crenças negativas, a falta de permissão de crescimento, e que, sem falsa modéstia, dentro de um processo de coaching e terapia breve, não seria difícil resolver isso pelo seu nível de produtividade, pelos seus outros níveis que eu vi aqui que são altos, seriam gatilhos que não seriam difíceis de serem retirados, desde que você tope tratamento com emoção. Joga na parede e resolve o problema. Só para deixar assim, tá? Uhum. Obrigado pela vulnerabilidade, viu? Mas aqui, a gente tem aqui, dentro das competências que podem ser desenvolvidas, a gente tem algumas coisas aqui, por exemplo, que poderiam ser melhores hoje dentro do gráfico, tá? Vocês não estão vendo aí em casa, mas é porque eu estou mostrando muito rápido. Seria... Posso falar? Pode. Tá. A sociabilidade ou a orientação para relacionamentos. É onde tem um pequeno gap aqui que poderia ser ajustado. Faz sentido? Faz. Talvez essa situação que eu te mencionei aqui, que não está tão legal, esteja isolando você um pouquinho, esteja afastando você de quem pode te dar energia para você voltar para o app, porque seu comunicador tem muito essa questão das conexões, né? Mas o analista gosta de se isolar quando está meio ferradinho, então ele fica querendo ficar no cantinho dele quietinho, lambendo as feridas às vezes. No mais, o seu desenvolvimento geral está muito positivo em termos de técnico aqui, ele está bem equilibrado. Veja que mesmo que você tenha 2 perfis cruzados, o resto da esfera não está quebrado, não. Pode, numa visão inicial, pode até parecer aqui, mas na verdade está equilibrado porque você está em 2 extremos, tá? Essa pressão diminui um pouco, não fica grandão o gráfico, mas fica meio estreito aqui. Até aí tudo bem? Tudo bem. Então vamos lá. Sua área de competências, área de talentos, Rebeca, você tem aqui muito fortemente lidar com pessoas, está acima da média, dentro de uma área de desenvolvimento, com uma tendência a se gastar 10 a 20% mais de energia ali, aprendendo alguma coisa a mais, de se tornar uma grande motivadora de pessoas. Você tem vontade de fazer isso? Já passou pela cabeça. As pessoas dizem que você pode fazer isso? Sim. Né? E você faz o que as pessoas dizem? Ainda nada, né? Nada. Precisa de um coach para dar 2 tapas em você. Agora, chutar a bunda, desculpa a expressão, pode editar isso depois aí. Porque você está ouvindo o feedback das pessoas, o talento está reconhecido aqui. Se você está no lugar de comunicação e marketing aqui, é um excelente lugar. Mais um pouquinho de energia, você pode se tornar mais competitiva nessa questão de marketing. Existe um marketing competitivo. Ou você pode ir mais para a área de motivação. O que você acha que seria uma boa opção para você? Eu acho que seria essa área de motivação. Motivação. Então, por exemplo, num coaching eu já começaria com você a estabelecer metas de aprendizado, de assistir alguns vídeos de motivação, de encontrar uma pessoa que você pudesse modelar no início para dizer quem é a pessoa que te inspira quando fala, né? Então, o que essa pessoa tem que você sente que tem também? E aí, a partir daí, a gente trabalharia nisso. Porque você não precisa ser bom em tudo, mas você sabendo onde o talento já está instalado, você... Investe, né? Já vai... eu digo assim, existe o trabalho ladeira acima, quando você tenta fazer uma coisa que você não tem talento nenhum. Existe o trabalho ladeira abaixo. Você dá um toquinho, a pedra vai rolando, você vai acompanhando. Sim. E a questão de desenvolvimento de pessoas, pra você ter uma ideia aqui, eu vou ler no estendido, que todas as pessoas que forem fazer o teste vão receber. Você entendeu o que é esse nível que você está. Tem a habilidade de solucionar conflitos, são bons ouvintes, se comunicam bem, sabem passar seus conhecimentos e podem ser professores ou instrutores. Tem habilidade para vendas e negociações, podem ser diplomatas, negociadores, trabalham com publicidade, relações públicas, trabalhos voluntários e psicólogos. São sugestões, claro, né? Não são exaustivos, mas são sugestões. E aí, nesses pequenos 10 minutos aí, já deu para dar uma sacudida? Deu. É um espelho mesmo? É. Dá para ver. É impressionante como tem tanta informação em apenas 2 telas de preenchimento, né? 2 telas e assim, ainda tem coisas aqui que a gente poderia trabalhar, por exemplo, se você fosse uma entrevista de emprego, como poderia ser a diferença. Dá para a gente fazer mais um minuto aqui? Tá, vou te mostrar essa questão que eu te falei da entrevista de emprego para as pessoas de casa saberem. Então, como seria a utilização disso numa entrevista de emprego, desse resultado que a gente acabou de ver, que seria o relatório do feedback, que foi o primeiro relatório que eu mostrei para vocês aqui, tá vendo? Tá?
Então eu vou mostrar aqui para você. Vou perguntar para você, eu sou entrevistador, digamos que você está disputando uma vaga na minha empresa, ou eu sou o RH da empresa, e eu pergunto para você, Rebeca, por que eu deveria contratar você? Quais são os seus pontos fortes? Eu sou uma pessoa complicada, essa é uma pergunta difícil. Pois é. Eu sou comunicativa, Certo. eu tenho facilidade de aprender coisas novas. Eu sou uma pessoa que tem... Poxa, que pergunta complicada. Pois é. E se eu perguntar, e quais são os seus pontos fracos? O que ainda está precisando melhorar em você? Essa trava mesmo, né? Agora vamos lá. Você vai ler o resultado que está textualmente aqui descrito, vantagens e desvantagens. Eu vou perguntar de novo quais são os seus pontos fortes. Aí você vai ler as vantagens do relatório, trazendo... Eu sei que você está pegando de improviso agora, mas assim, trazendo para dizer, eu sou assim, eu sou assado. Certo. Leia agora, eu vou te perguntar, né? Então, Tá bem. Rebeca, por que eu deveria contratar você? Quais são os seus pontos fortes que podem ajudar a nossa empresa? Veja, eu tenho uma motivação para trabalhar duro, inspira outras pessoas e as motiva a trabalhar duro também. Eu tenho uma forte capacidade de reunir um grupo para alcançar um objetivo. Eu tenho uma atitude positiva, escolho olhar as coisas pelo lado bom. Eu tenho uma abertura para novas possibilidades. Eita, que coisa interessante. Nada é mais empoderador do que autoconhecimento. Seus olhos estão brilhando enquanto você lê isso aí, né? Você não tinha essa informação antes. Verdade. Agora você até tinha aqui, assim, flutuando em algum lugar, palavras soltas. Você sabe que você sabe que é você. Isso. Mas agora você tem isso, e você gravou isso, e você ouviu isso 10 vezes dentro da entrevista de emprego. E quando eu perguntar isso para você, você pode dizer assim, quanto tempo eu tenho para falar? É verdade. Agora, e os seus pontos fracos, Rebeca? O que é que você ainda precisa melhorar que você tem consciência? Visto por ser uma pessoa tão positiva, eu escolho ignorar as negatividades. Isso é uma desvantagem. Eu posso não perceber potenciais problemas graves em meus planos e eu vou começar, eu não quero ler mais não, tô começando a ficar emocionada. Ok, tudo bem. Isso é previsível. Gente, isso aqui é ao vivo, tá? Quer dizer, vocês vão ver a gravação depois, mas é justamente esse o efeito. Você está se empoderando ao se enxergar no espelho. Em 10 minutos do teste que você preencheu aqui. E imagine você... Aí, é claro que eu treinaria você. Você não diria assim, o meu defeito é... Você dizia, eu estou trabalhando num processo de coaching, né, com meu coach altamente internacional, chamado Dr. Antenor. Né? E eles fazem isso mesmo, e o RH fica doidinho, já pega meu número, já liga para mim. Mas eu estou trabalhando no processo de coaching porque, por ser muito positivo, às vezes eu posso ignorar o que é negativo. De repente, para o RH, se ele está precisando de alguém de muita positividade, ele vai dizer você. Se ele, não, olha, infelizmente o que eu estou precisando é de alguém muito crítico, muito analista. Seu perfil não é esse perfil, mas eu gostei tanto da entrevista, já isso aconteceu com alguns clientes meus, gostei tanto que eu vou guardar. Quando eu precisar de alguém aqui com a questão da positividade da comunicação, eu vou chamar você. Perfeito. Isso porque a pessoa sabia o lugar dela, entendeu? Uhum. Então aí é aquela questão, eu digo, se você sabe qual é o carro que você vai disputar, você pode fazer a análise de crédito, você dizer que não olha para detalhes, você vai perder o emprego. Agora, o quanto você quer realmente trabalhar com análise de crédito? Você entendeu? Eu não posso querer não, porque minha mulher vai descansar mês que vem, eu preciso do emprego. Então faz de conta que você não viu esse ponto negativo aí. Não fala que você não é atento a detalhe. Não fala que você não vai perder o cargo. Né? É isso mesmo. Então é um treinamento de que a pessoa vai ver a necessidade dela, mas ela vai saber para onde ir. Uhum. De 0 a 10, como foi a experiência de ver esse pequeno resultado aqui de... Pastor, foi 10, viu? É uma coisa extraordinária. Vou te mandar esse relatório completo pro teu e-mail, depois a gente vai... Recebi de... Oh, meu Deus, obrigada. Já tá na sua mão, tanto o feedback quanto o estendido, viu, gente? Espero que tenha sido ilustrativo para vocês, que quem sabe faz ao vivo. Perfeito, pastor. Desde já eu agradeço em nome do pastor Arthur, em nome do IALT. Foi magnífica essa experiência aqui. E começamos com o pé direito. Para mim foi uma honra ter sido convidado para a aula inaugural, né, para o podcast inaugural. E eu tenho certeza que foi esclarecedor para os alunos que estavam perguntando. Bastante. Pedindo informações sobre como seria o treinamento. Eu só quero dizer para você, chega de dúvida, né? Deixe você tomar, venha e veja e seja transformado. Se olhe no espelho e venha para o encontro com você. Perfeito. Quer estudar com excelência? Vem para o IALT.
Perfeito.